E salve o tricolor paulista! Rick aqui para fazer esse pré-jogo de São Paulo e Corinthians que vai acontecer nesse sabadão à noite. Clássico, jogo importantíssimo pra gente sair dessa situação, se afastar da parte de baixo da tabela. Então vamos falar um pouquinho desse jogo histórico, vamos falar sobre o Corinthians, vamos falar sobre o São Paulo, vamos trazer um panorama geral. Primeiro, o jogo, né? Sabadão, 9 da noite, transmissão do Premier e do Sport TV. Não sei se para a cidade de São Paulo especificamente o Sport TV vai transmitir, mas certeza que no Premier vai. Esse jogo é no Morumbi, né? Mando do São Paulo. Todo o clássico dentro da cidade de São Paulo é mando de uma torcida só, né? Então só vai ter a torcida do São Paulo. Torcida essa que já comprou mais de 35 mil ingressos. Aqui vem um primeiro questionamento, tá? O São Paulo divulgou oficialmente que mais de 35 mil ingressos foram vendidos e abriram todas as arquibancadas, né? Então abriram tanto a leste quanto a oeste, sul e norte. As antigas aí, né? Amarela, laranja, azul e vermelha. Abriram todas as arquibancadas para vendas. E o São Paulo divulgou que 35 mil ingressos foram vendidos. Se você entra pelo site do São Paulo para tentar comprar ingresso, não tem ingresso para mais nenhum setor, a não ser um camarote corporativo. Não tem mais nada, nenhum ingresso, a não ser camarote. E aí eu me pergunto, por que só tem 35 mil ingressos vendidos? Se não tem mais ingresso no site e todos os setores estão abertos. Porque normalmente, né, às vezes quando vende na casa de 30 mil, significa que ainda não abriram a arquibancada oeste, né? Às vezes eles fecham até por conta de gasto, senão você tem que colocar funcionário, o banheiro tem que ter funcionamento ali e etc. Então normalmente quando vende pouco ingresso eles não abrem a oeste, só que dessa vez eles abriram e só tem 35 mil ingressos vendidos. Então, aonde foram parar os outros ingressos, né? Essa é uma boa primeira pergunta que eu queria fazer. Se tá tudo na mão de camarote, se tá tudo na mão de, sei lá... não sei, cara. Eu sei que tá estranho só ter vendido 35 mil ingressos, sendo que se você tentar entrar pra comprar no site, não tem mais nenhum ingresso disponível. Então, isso tá bem estranho, tá? Vamos ver quanto público vai dar. Eu chuto que vai dar mais de 50 mil. Espero realmente que dê mais de 50 mil e que esses ingressos só não sumam, tá? Voltando para falar do jogo. Então, jogo 21 horas, Morumbis, arbitragem do Daronco, a arbitragem inteira é do Rio Grande do Sul, inclusive. Espero que o Daronco faça o simples, não comprometa, não queira aparecer igual às vezes ele quer fazer. Então, espero muito que o Daronco só faça o simples, apite o jogo e a gente nem precise falar o nome dele, nem lembrar que foi ele que apitou. Então, espero que ele apite de maneira tranquila. E agora, falando do nosso adversário, falando do Corinthians, do nosso rival aí. O Corinthians, ele vem de uma vitória, né, fora de casa contra o Ceará, uma boa vitória, difícil ganhar do Ceará fora, porém, o Corinthians ainda assim não significa que tá em boa fase ou nada no sentido. O Corinthians vinha aí de 4 jogos sem vitória no Brasileirão, São Paulo vem de 5, né, acabou de empatar com o Bragantino, então faz 5 jogos que o São Paulo não ganha no Brasileirão, o Corinthians fazia 4, acabou ganhando do Ceará, mas tem todo uma treta aí que tá rolando por conta do Memphis, né? O Memphis acabou não indo treinar por conta de salário atrasado, ainda tá com salário atrasado, tem torcedor acusando ele de corpo mole em campo, tem muita gente que falou que o Memphis quis cavar, né, o terceiro amarelo dele pra não ir viajar pra Fortaleza pra jogar contra o Ceará. Então, vamos ver como é que tá essa situação, como é que vai desenrolar essa situação, se o Memphis realmente vai ser titular contra o São Paulo, porque o time jogou sem ele e ganhou. Então, também não sei se às vezes, por opção do Dorival, o Dorival vai até sacar o Memphis. Acredito que não, acredito que ele vá pro jogo, mas ainda tá essa certa briga aí do Memphis com a diretoria, com os torcedores, e o Corinthians não vem numa fase excelente, né? O Corinthians já conseguiu ser eliminado da Libertadores, da Sul-Americana, ainda tá aí na Copa do Brasil, onde tem um clássico pela frente logo nas oitavas, e no Brasileirão vem ali no meio da tabela. O Corinthians não tá tão bem assim, mas tá melhor do que o São Paulo no quesito especificamente de Brasileirão. O jogo, por ser na casa do São Paulo, acho que o São Paulo tem que tomar as ações, né? O São Paulo tem que ir pra cima, mas o Corinthians deve vir aí com o time que normalmente joga. Desfalques, eles têm, acho que de desfalques de agora, né? Eles têm só o Mateuzinho, que levou o terceiro cartão amarelo, mas fora isso, Yuri Alberto e Maicon, que já estavam machucados, não voltam a tempo para esse jogo, então seguem fora. O ataque deve ser aí Romero e Memphis, talvez Thales Magno e Memphis, mas chutaria o Romero ali. E o Memphis que tá de volta dessa suspensão, né? Então eles não têm grandíssimos desfalques, comparado ao São Paulo, por exemplo, que tá sem Caleri e Lucas, mas Yuri Alberto aí, que é o artilheiro da equipe na temporada, tá fora desse jogo também, tá?
Curiosidade, né? Primeira vez que o Dorival, depois que saiu do São Paulo, depois que ganhou a Copa do Brasil, saiu do São Paulo, vai enfrentar o São Paulo novamente. Então é a primeira vez aí que a gente vai ter um Dorival, depois de ganhar um título importante com o São Paulo, se encontrando com o Morumbi, com a torcida lotada. Eu, particularmente, independente dele estar no rival, tenho um carinho por conta desse título, né? Então, é claro que o cara é profissional, o cara já treinou todos os clubes grandes de São Paulo, então é uma questão de profissionalismo, é uma questão da profissão dele, mas tem um carinho pelo Dorival. Acho que no Morumbi ele vai ser tratado, bem tratado, porque acho que merece ali pelo que fez com a gente, tá? Além disso, vamos falar agora do São Paulo especificamente, tá? Falando da torcida, Dorival tem esse reencontro com a torcida e o Crespo pela primeira vez se encontra com a torcida, né? Durante todo o período que o Crespo foi técnico do São Paulo, foi pandemia e ele pegou os estádios fechados, sem nenhuma torcida. Então é a primeira vez que ele vai pegar o Morumbi lotado, já numa noite de um clássico. Então é a primeira vez que o Crespo vai ter essa experiência de ver o Morumbi lotado, né? Que eu acho que vai dar, sim, mais de 50 mil pessoas. E o Crespo de certa forma, né, não falou com essas palavras, mas ele, na coletiva, ele meio que admitiu que o São Paulo precisa ganhar e é uma certa obrigação do time de sair dessa situação. Ou seja, em outras palavras, ele falou que o São Paulo tem a obrigação de ganhar do Corinthians, jogos em casa, eu concordo com ele, a gente precisa ganhar, a gente precisa pontuar, e esse clássico pode ser aquele clássico que lave a alma, que dê mais tranquilidade pra gente trabalhar. Depois tem um jogo que o São Paulo tem condições de ganhar, que é contra o Juventude. Depois tem um jogo em casa, novamente, contra, se eu não me engano, o Fluminense, que também é um jogo ganhável. Então, assim, o São Paulo precisa começar a somar pontos para sair o mais cedo possível dessa parte incômoda da tabela. Até porque, né, ali a partir do último dia desse mês, né, do dia 31, os mata-matas começam e aí é um por semana. É ida da Copa do Brasil no Morumbi, volta lá no Tapetinho, ida na Colômbia da Libertadores, volta no Morumbi. Então a gente joga 4 semanas seguidas em mata-mata. Então seria muito importante o São Paulo já se afastar da parte de baixo da tabela, já chegar ali talvez até numa 10ª posição, 9ª posição, ficar um pouco mais em cima da tabela para não ter essa preocupação e conseguir jogar o mata-mata sem pressão. E para isso é fundamental uma vitória em cima do Corinthians. Muito importante mesmo. Passado recente, o São Paulo vem ganhando do Corinthians no Morumbi. São Paulo praticamente aí, acho que teve 2 derrotas nos últimos 10, 12 anos aí pro Corinthians no Morumbi. Então o São Paulo vem jogando muito melhor, vem, de fato, amassando o Corinthians no Morumbi a maior parte das vezes que pega. No Paulista foi aquele amasso, mas de novo, a gente tá sem o Lucas, que é uma peça muito importante e que faz diferença contra o Corinthians. O Lucas parece que gosta de jogar contra o Corinthians e o Lucas segue fora, né? Ele, Caleri, Luiz Gustavo seguem fora por conta de lesão. Suspensão, a gente não tem ninguém suspenso, então pelo menos por isso a gente não vai perder ninguém. E o São Paulo deve vir, chuto fortemente, que o São Paulo deve vir com a mesma formação que veio contra o Bragantino, nesse empate contra o Bragantino. Um empate que eu já falei aqui, né, mas eu acho que os primeiros 40 minutos do São Paulo foram excelentes 40 minutos, acho que o São Paulo jogou muito bem, fez gol, teve a chance de abrir 2-0, se o André Silva empurra aquela bola pro gol, acabou que a gente empatou e, enfim, acho que teve 15 minutos muito ruins de futebol do São Paulo e isso culminou na virada do Bragantino. Depois o São Paulo melhorou de novo, jogou um bom futebol, acabou empatando de volta, mas esses primeiros 40 minutos tem que ser o padrão do São Paulo. O São Paulo, se jogar, na minha concepção, igual o jogo contra o Bragantino, só que esses primeiros 40 minutos aí, principalmente esses primeiros 40 minutos, eu acho que o São Paulo tem tudo pra sair com a vitória. E deve vir com a mesma escalação que veio com o Bragantino. Na minha opinião, não faz muito sentido mudar, já que de certa forma funcionou bem, né? Então na zaga não faz sentido ir com o Sabino, sendo que o Ferrarese entrou, falhou uma ou outra vez, mas entrou bem e o Ferrarese é melhor que o Sabino. No meio campo, saiu ali, né? O São Paulo tinha jogado com 3 volantes contra o Flamengo, abdicou de um dos 3 para entrar o Luciano. Eu acho que isso não faz sentido, né? O Luciano fez uma excelente partida como segundo atacante, que é onde ele gosta de jogar, então o Luciano deve ser mantido. André Silva fez 2 gols, com certeza vai ser mantido no ataque. O Oscar vai ser esse meia, com certeza também. E aí a dúvida fica nesses 2 volantes. Quem será que são esses 2 volantes que jogam? Porque jogou Marcos Antônio e Bobadilla, e eu acho que o Bobadilla foi um destaque bem positivo. O Bobadilla fez um bom jogo se aproximando um pouco mais do Oscar. E eu acho que o São Paulo pode aproveitar isso e, de repente, voltar com o Bobadilla, jogar o clássico com o Bobadilla. Porém, nossa dupla titular em tese era Alisson e Marcos Antônio. Por um bom tempo foi Alisson e Pablo Maia.
Eu iria com o mesmo time que iniciou a partida contra o Bragantino, tá? Mas vamos ver o que o Crespo vai fazer. Se de repente vem um Alisson aí, se vem um Pablo Maia, se vem Alisson e Pablo Maia, vamos ver. Precisa ver questão de cansaço também, porque eu senti o São Paulo, principalmente no final do jogo, até no final do primeiro tempo um pouquinho, mas principalmente no final do jogo, o São Paulo estava bem empregado. Tinha alguns jogadores bem cansados em campo. E a gente tem que tomar cuidado para não lesionar mais ninguém, né? Para não perder ninguém por lesão. Então vamos ver se acontece alguma rotação. E nas laterais, com certeza, vai ser Cédric e Enzo Dias. Enzo Dias vem muito bem, às vezes ele é um pouquinho estabanado, mas ele vem muito bem. Cédric tem opiniões muito diversas sobre o Cédric, né? Tem gente que acha que ele é bagre, tem gente que ele acha que ele é bom. Eu acho que ele é uma peça ok, ajuda a gente. Muito melhor do que Igor Vinícius, por exemplo, mas que em alguns momentos ele tem alguns apagões que, enfim, que ele poderia jogar um pouquinho mais de calma, poderia ter um pouco mais de tranquilidade, poderia apoiar um pouquinho mais. É um jogador limitado, mas que para cumprir elenco eu acho que é positivo. Então vamos ver aí como é que vai ser o Cédric. De novo, para sair dessa crise, nada como ganhar um clássico. Para emplacar aí algumas vitórias ou começar a jogar bem e não ter mais isso de ter apagão, né? Igual teve contra o Bragantino. O apagão para mim foi muito emocional. São Paulo vinha jogando bem, toma um gol, aí simplesmente apaga e fica 10 minutos sem jogar nada, 10, 15 minutos ali sem jogar nada. Eu acho que isso é muito emocional. E aí nada como uma vitória, um clássico, com o Morumbi lotado, com a torcida no final do jogo aplaudindo os jogadores indo aplaudir a torcida num sábado à noite. Enfim, acho que nada como tudo isso, né, pra levantar a moral de novo e o São Paulo ficar tranquilo novamente e aí galgar aí mais posições no campeonato. São Paulo joga sábado e depois joga de novo só na quinta, então também tem um tempo de descanso. Provavelmente os jogadores devem ganhar folga aí no domingo, então São Paulo deve ter um tempo de descanso para se recuperar e quinta e brigar fora de casa ali contra o Juventude. Então, na minha concepção, obrigação ganhar, tá do lado da torcida, a torcida vai estar empurrando a todo momento. Recomendo que quem for no Morumbi, assim como eu, que vou estar lá no Morumbi, incentivo o tempo inteiro, deixa a vaia pro final do jogo caso precise, deixa a vaia em casa, se quer ficar xingando durante o jogo, fique em casa. Quem tá lá precisa apoiar o time incondicionalmente, porque é a torcida que já salvou e segue salvando esse time nos momentos mais importantes. O time precisa corresponder dentro de campo, obviamente, mas é a torcida que, ao lado do time, vai ajudar muito o São Paulo a sair de novo dessa situação e ficar ali no meio de tabela se tudo der certo, pra gente jogar esses mata-matas e, de novo, a torcida fazendo aquela pressão para que a gente consiga ter um bom desempenho e consiga sair com a vitória ali nesse jogo e também nos mata-matas, chegando numas quartas de Libertadores, numas quartas de Copa do Brasil, que isso é importante também pro clube financeiramente nesse ano de reestruturação. Então estaremos lá, se me sigam nas redes sociais aí, Instagram, TikTok, tá tudo aqui Tá tudo aqui na descrição. Então não esquece de me seguir nas outras redes sociais, porque é muito mais fácil postar por lá. No domingo, então, quando eu voltar, viajo aí 5 horinhas, né, pra São Paulo pra poder assistir o jogo. Então volto de madrugada. No domingo, quando eu voltar, já gravo o vídeo, deixo aí tudo salvo pra vocês do pós-jogo, dando a minha opinião. E se tudo der certo, comemorando junto com vocês uma vitória importantíssima do São Paulo. Não existe outro resultado. O clássico é guerra e o São Paulo precisa entrar nessa guerra pra vencer. E é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral, deixa o joinha. Não esquece aí, né, de sempre me dar uma moral. Se puder deixar um comentário, só um comentário protocolar, falando o que gostou, o que não gostou, o que espera do São Paulo, só pra auxiliar a gente aí também, a ajudar o YouTube a voltar a entregar nossos vídeos, que tava um pouquinho difícil aí. Então não esquece de me dar essa força, tamo correndo aí para bater os 500 inscritos, quero muito bater esses 500 inscritos, até o final do ano minha meta é bater 1000 inscritos e conto muito com a ajuda de vocês. Se gosta do conteúdo, recomenda para um amigo, se não gosta, se acha uma merda, recomenda para um inimigo e ferra com ele. Tamo junto? É nóis, vamos São Paulo!